Olá, eu me chamo professor Juan Paulo, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional no campus Caucaia IFCE da turma de 2025. E hoje eu vim apresentar a avaliação final Problemáticas da Educação Física. Basicamente, a disciplina foi dividida em 7 módulos. Cada semana a gente viu um módulo diferente. E a principal parte desses módulos vieram do livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas em Formação em Serviços no PROEF. O primeiro módulo ele diz respeito ao abandono do trabalho docente. Basicamente, existem 3 maneiras de dar aula de educação física dentro da escola. Um deles são as práticas tradicionais. As práticas tradicionais dizem respeito àquele modelo esportivista que foi criado ali na era militarista. Eles focam no treinamento de equipes e em competições. Basicamente, eles têm aqueles 4 esportes que são o quarteto fantástico: futebol, basquete, vôlei e handebol. E eles não trazem aquela inclusão, muito pelo contrário, eles trazem a exclusão da maioria dos alunos. O segundo seria aquele professor rola-bola. O professor rola-bola, ele se refere basicamente ao abandono mesmo do trabalho docente, onde o professor ele não intervém nas aulas, onde o professor deixa os alunos livres, escolhem a própria atividade e ele não tem nenhum tipo de propósito pedagógico. Falta ali planejamento, não tem ensino, a exclusão dos alunos que não têm tanta habilidade. Basicamente, o professor fica ali conversando com os alunos na quadra, pega o celular, ele ignora os alunos. E também, por fim, as práticas inovadoras. As práticas inovadoras são aquele modelo que buscam romper tanto o modelo tradicional quanto o rola-bola. Ele traz um modelo de ensino mais inclusivo e principalmente diversificado, não fica naquele quarteto. Ele busca ensinar todos os conteúdos variados da cultura corporal do movimento, como dança, luta, prática de aventura, e ele entrega a educação física ao projeto político-pedagógico da escola. Basicamente, os 3 pontos onde cita o trabalho seria a legitimação da profissão, onde o modelo rola-bola ele dificulta o papel da educação física ali dentro da escola, porque todo mundo acaba achando que todo professor de educação física é o professor rola-bola. E diante disso, muitos professores viram rola-bola por causa da falta também de formação continuada. Esses professores muitas vezes nem sabem como dar uma aula legal, eles não sabem como é que intervém nas aulas. E também, muitas vezes os professores chegaram ali no rola-bola por causa de falta de condições de trabalho decente ali para eles trabalharem, falta de estrutura, falta de quadra, falta de material, enfim. Como conclusão, o trabalho ele traz a necessidade da formação continuada dos professores, a melhoria dessas condições de trabalho mencionadas e também o professor tem o compromisso ali de ensinar, de estar querendo aprender, se desenvolver dentro do sistema educacional para fornecer uma prática de qualidade para os seus alunos. O segundo módulo ele fala ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. Basicamente, existe uma grande relação entre a teoria e a prática da educação física. A educação física ela possui essa dualidade aí entre ensinar a fazer, que seria aquele saber prático, né? Aquele fazer prático, o gesto técnico em si, e ensinar sobre o fazer, que seria uma compreensão teórica sobre aquele aprendizagem. E geralmente os professores têm muita dificuldade nessa integração entre a teoria e a prática. Basicamente, o artigo ele traz uma crítica aí ao modelo tradicional, né? Que o modelo tradicional ele sabia fazer, ele vinha, sua única perspectiva é o gesto técnico, ou seja, apenas o fazer. Ele não trazia aí nenhum tipo de integração com conceitos, por que fazer isso, e ele tinha uma redução então da aprendizagem significativa do aluno, porque aquilo não significava nada para o aluno, era apenas fazer.
né? Além disso, o conteúdo desse modelo tradicional ele era limitado a apenas aqueles 4 esportes que foi citado no módulo anterior, que seria o futebol, o basquete, o vôlei e o handebol, e excluiu os outros conteúdos. Já veio aí então a prática modelo renovador, né? Onde ele já trazia significados e conceitos para as práticas corporais. Basicamente, ele foi renovador porque ele trouxe também valores e atitudes e os conceitos dessas práticas, enfatizando a importância de não aprender apenas a habilidade motora. Como desafio de implementação, eu coloquei aqui a resistência dos alunos do modelo tradicional, por acreditarem nesse modelo tradicional, até pela própria cultura da educação física, acreditam que a educação física é só jogar bola, só jogar basquete, é só jogar handball, é só jogar vôlei. Então, tem muita dificuldade entre os alunos a aceitarem o novo, né? Aceitarem essa renovação. Além disso, professores também têm uma certa resistência. Tem muitos professores que vêm desse modelo tradicional e quando são desafiados a tentar mudar esse tipo de modelo, eles acabam tendo uma certa resistência, acabam não querendo se desenvolver e podem até entrar em abandono pedagógico. E, além disso, a necessidade de formação para esses professores, para eles entenderem como fazer essa mixagem das aulas, não fazer uma aula totalmente teórica, mas também não fazer uma aula inteiramente prática. O terceiro módulo, ele fala sobre aspectos legais da educação física. Basicamente, ele traz a evolução legal que a educação física passou ao longo dos anos. Em 1961, na LDB, ela torna a educação física obrigatória nos cursos primários e médios para alunos de até 18 anos. Entretanto, ele tinha uma perspectiva apenas física dessa prática. Em 1971, foi implementada a obrigatoriedade para todos os níveis de ensino, mas introduziu a dispensa aos trabalhadores, militares, pessoas com acima de 30 anos e com incapacidade física. Ou seja, basicamente essa dispensa ela dá a entender que a educação física é uma disciplina apenas prática, que era a realidade da época. Em 1996, ela foi reconhecida como componente curricular obrigatório da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e condições da população escolar. Isso aí foi um grande marco para a educação física, porque ela tira aquela perspectiva também de apenas prática e ela bota a educação física equiparada às outras disciplinas dentro da escola. E mais ainda era facultada aos alunos do curso noturno e ela excluiu também os alunos do curso superior. Já em 2003, veio a Lei 10.793, que reforça a obrigatoriedade da educação física, mas ela mantém algumas dispensas para alguns grupos específicos, que são eles alunos que têm jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, alunos maiores de 30 anos, alunos em serviço militar, alunos com incapacidade física, respaldados pelo Decreto 1044 de 69, e alunos com prole, ou seja, eles ainda entendem a educação física como algo extremamente prático. Apesar da evolução legal, a gente ainda tem vários desafios a serem enfrentados. Um deles é a dispensa. Essa cultura da dispensa muitas vezes é baseada em atestados médicos ou algumas justificativas meio frágeis, prejudicial à inclusão e ao aprendizado dos alunos. E, além disso, tem a parte da educação física ser facultativa, o que ela acaba flexibilizando os grupos específicos e exclui a parcela significativa dos estudantes, porque os estudantes ficam achando que aquela prática não é necessária, então como ela é facultada, eles não vão para a prática e acabam perdendo um momento ideal para dar aula, um momento muito importante da aula, um momento de aprendizado, e acabam entendendo também a educação física como algo inteiramente prático.
E por fim vem a questão da formação docente, que em muitos casos as aulas são ministradas por professores sem uma formação específica, já que a lei não deixa claro que tem que ser um professor de educação física ali presente, formado e graduado em educação física. E especialmente na educação infantil nos anos iniciais do fundamental. Muitos municípios ainda não têm profissional específico de educação física na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental. E para a proposta de superação, seria uma revisão dessa lei 10.793 de 2003 para eliminar todas as dispensas e garantir uma obrigatoriedade universal, além de um investimento na formação docente para assegurar que as aulas vão ser ministradas por profissionais qualificados. No módulo 4, a gente aprendeu sobre a indisciplina e o afastamento dos alunos. A primeira coisa é a causa desse afastamento, né? Um dos principais motivos seria a repetição dos conteúdos, porque as aulas são pouco diversificadas e focadas apenas em esportes tradicionais, o que leva à perda do interesse dos alunos, além de excluir aqueles alunos menos habilidosos. E já entra na segunda causa, né, que seria no insucesso e na exclusão, porque aqueles alunos menos habilidosos ou aqueles que têm algum tipo de dificuldade motora, frequentemente eles vão se sentir constrangidos, desmotivados, especialmente em práticas mais competitivas. Outra questão é a questão de gênero. Existe uma certa diferença na participação de meninos e meninas em algumas aulas, né? Frequentemente elas são afastadas por estereótipos ou por a falta de inclusão dos professores. E por fim fica a organização escolar. As aulas em horários contrários ou em outros turnos dificultam então a participação dos alunos, especialmente para aqueles alunos que trabalham também. E isso acontece principalmente no ensino médio. Quanto às causas da indisciplina, geralmente é por falta de planejamento, onde as aulas são desestruturadas ou não tem nenhum tipo de objetivo claro, acaba gerando desinteresse e um comportamento mais desinterrupto, né, dos alunos. Além disso, tem o desrespeito às regras, onde os alunos desconhecem ou não compreendem os princípios que fundamentam as normas escolares. Há influências externas, que está ligado diretamente aos problemas familiares ou de vulnerabilidade social que refletem diretamente no comportamento do aluno dentro da escola. E o texto ainda traz algum tipo de proposta de enfrentamento para esses problemas, que seria exatamente diversificar o conteúdo, né, trazer outros tipos de conteúdo para as aulas, como dança, luta, trazendo aí o interesse maior dos alunos a praticar o diferente, a inclusão de todos na aula, né? Inclusão e sucesso de todos, adotar estratégias que valorizem com que todos os alunos, independente da habilidade, participem das aulas, principalmente de maneira colaborativa, né? No ambiente colaborativo. A educação para valores, trabalhar os princípios como respeito, solidariedade, responsabilidade por meio de metodologias específicas. O texto ele fala sobre o modelo de aprendizagem cooperativa, né? Que seria cada um faz a sua parte no trabalho, ou seja, englobando todos e trazendo senso de responsabilidade para todos. E por fim, formação, investir na capacitação de professores para lidar com esses desafios comportamentais que aparecem no dia a dia docente. O quinto módulo ele fala dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Basicamente, ele fala como é tratado o esporte na educação física escolar. Ele traz primeiramente uma crítica ao modelo tradicional, que é aquele onde seleciona os alunos, tem um foco exclusivo basicamente no rendimento, e ele traz aquela restrição de modalidades, botando basicamente aquele quarteto fantástico que já foi citado como prática crucial. O predomínio dele é de exclusão e insucesso, basicamente poucos alunos, aqueles com menos habilidades, aqueles que
têm algum tipo de deficiência são geralmente excluídos, o que acaba causando desinteresse e reforça as desigualdades entre esses alunos. Uma proposta para resolver isso seria uma prática de esporte inclusivo. O esporte inclusivo ele tem vários benefícios. Ele diversifica as modalidades, traz vários tipos de esportes. Ele contextualiza o esporte, né? Ele não traz apenas o gesto motor. Ele traz um ensino centrado no aluno e não no esporte. Ele tende a valorizar essa inclusão, trazendo todos os alunos ali, resolução de problemas, adaptação de regras para todos os alunos conseguirem praticar. E ele tem esse foco no desenvolvimento integral, não só apenas na parte física, tanto na parte conceitual quanto na parte atitudinal. E ele traz uma proposta na ideia de fortalecimento da educação física, a fim de deixar a mesma passar a ser uma ferramenta pedagógica para uma formação cidadã, para o engajamento de todos. Como conclusão, o artigo diz que o esporte e a educação física devem ser tratados como um conteúdo rico e diversificado, que vai além do rendimento. Além disso, é necessário romper esse modelo antigo esportivista, que adota práticas de não inclusão. A gente tem que trazer a inclusão a fim de ter um aprendizado significativo e a valorização da cultura corporal do movimento. No módulo 6, a gente tratou as questões de gênero na educação física escolar. Basicamente, ele traz essa divisão dos meninos e das meninas dentro das aulas de educação física, que ainda ocorre em algumas escolas, principalmente ali em meados do final dos anos finais do fundamental. As questões de gênero, ela reforça aquele estereótipo de que as meninas não podem participar de algumas práticas mais competitivas. Elas estão ali atreladas a práticas mais expressivas como a dança. E essas aulas separadas, elas acabam ali trazendo essa justificativa como algo de diferença física e cultural. E acaba reforçando essa desigualdade de gênero e excluindo as meninas. Como proposta de enfrentamento, a gente traz aí as aulas mistas. As aulas mistas, ela tem a ideia de engajamento de todos nas aulas. Além disso, mostrando uma formação cidadã muito maior, porque ela vai atrelar e construir socialmente um indivíduo que não reforça essa hierarquia de gênero. E traz aí a ideia da equidade de gênero, onde todos são iguais. E o importante disso é porque a escola tem que ser esse espaço de inclusão, esse espaço de respeito, onde os meninos e as meninas têm as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Como último módulo foi colocado os temas geradores. Os temas geradores ele traz uma perspectiva de aula seguindo a base freiriana, uma praxis pedagógica onde eu tenho uma ação e uma reflexão crítica sobre essa ação. Essa reflexão crítica ela tem que estar ligada diretamente a uma consciência da realidade, eu saber onde eu estou no mundo e essa realidade eu quero mudar, superar esses obstáculos históricos que parecem impossíveis de ser superados. Isso vai ser a situação limite. E com a superação desses obstáculos, eu vou ter o inédito viável. O inédito viável vai ser a superação desses obstáculos que foram problematizados. Essa ideia nas aulas de educação física ela é muito importante, porque a gente tem que ter uma perspectiva marxista dos alunos saberem onde eles estão no mundo e como trazer possibilidades a eles de como a gente pode trazer essa mudança. Então é isso, eu queria agradecer a atenção, obrigado.